Bom, muito bom, nós vamos dar início à nossa tertúlia de fevereiro deste ano. E hoje, antes de darmos início à tertúlia, eu gostaria de fazer alguns avisos. Nós temos muitos avisos a vos comunicar na tertúlia de hoje. Alguns deles muito tristes e outros muito felizes. Nós temos lamentamos vos informar que no dia 8 de janeiro deste ano nós registramos o falecimento da acadêmica emérita Elga Maria Mazarolo Cruz, que pertencia à cadeira número 39, cujo patrono é Silvio Soares de Almeida. No dia 6 de fevereiro, há alguns dias, a academia recebe notícia do falecimento do acadêmico emérito Demerval Matos Júnior, urologista e que ocupava a cadeira número 109, cujo patrono é Antônio Bernardes de Oliveira. Ontem, registramos o falecimento do nosso professor acadêmico emérito Luiz Camano, ginecologista e obstetra, que ocupava a cadeira 44, cujo patrono é Costabile Galucci. A academia encaminhou às famílias o seu pesar em nome de todos os acadêmicos. Hoje nós tivemos a eleição dos novos acadêmicos que passarão a ocupar a cadeira número 35, sendo para essa cadeira eleito o professor Alfredo José Mansur. Para a cadeira 78, foi eleito o professor Adagmar Andriolo. Na cadeira 125, apesar da excelente votação, e devido à excelente votação de ambos os concorrentes, não houve possibilidade de se alcançar o número mínimo requerido, que era o número de votos válidos mais um, para que se ocupasse a cadeira. Portanto, a cadeira continua aberta e novas eleições, conforme o Estatuto, serão convocadas para ocupá-la. Portanto, nós abriremos inscrições para a ocupação da cadeira 125. Anunciamos ainda que, a partir de amanhã, será apresentado um edital que incluirá a cadeira 125, que acabou não sendo ocupada nas eleições que hoje se encerraram, e mais 7 outras cadeiras vacantes. Portanto, nós teremos 8 cadeiras vacantes a partir dessa data, a partir de amanhã. Perfeito? Para que os senhores guardem e se reservem para esse momento, no dia 31 de outubro deste ano, nós teremos o encontro das academias de medicina de São Paulo e a Academia Sul Rio Grandense de Medicina. Para essa reunião, nós tivemos contato com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e que nos encaminha uma carta dizendo que está impossibilitado de estar presente na reunião de hoje, mas estamos articulando com ele uma outra tertúlia, onde
ele será o apresentador ainda este ano. Muito bom. Na tertúlia de hoje, eu tenho a gratíssima satisfação de vos apresentar José Eduardo Aguilar Siqueira do Nascimento. José Eduardo Aguilar Siqueira do Nascimento, nesta sala, certamente é a pessoa que eu conheço há mais tempo. Nós compartilhamos ainda aqui, em momentos distintos, as cadeiras do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, isto na década de 60, não? E depois compartilhamos mesas contíguas na anatomia com o professor Prats, né? E depois acabamos compartilhando recentemente vários quilômetros de caminhada na Galícia, rumo a Santiago de Compostela. Portanto, temos aqui um peregrino muito próximo e uma proximidade constante ao longo de todos esses anos, os senhores acreditem. José Eduardo Aguilar Nascimento sempre foi um dos mais notáveis amigos que pudemos compartilhar, não, conviver. Ele é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo. Tem mestrado em gastroenterologia cirúrgica e doutorado em gastroenterologia cirúrgica pela Escola Paulista de Medicina, doutorado sanduíche na Universidade de Londres e pós-doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison. Foi vice-reitor e é professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Mato Grosso. José Eduardo, há muitos anos, lidera um projeto que é absolutamente fantástico, no que tange a qualidade e a segurança do paciente cirúrgico. Um programa que se aplica a todas as especialidades cirúrgicas e que afeta qualquer médico, seja ele cirurgião, não importa qual especialidade, seja ele anestesiologista, seja ele um clínico que se ocupe do preparo e do acompanhamento de doentes cirúrgicos. Os senhores, pelos senhores mesmos, pelos vossos olhos, vão poder acompanhar o impacto que o trabalho do José Eduardo Aguilar Nascimento vem tendo na medicina nacional e internacional. É uma honra, um grande privilégio poder apresentá-lo hoje. Faltaram dois anúncios rápidos a serem feitos. Primeiro, nosso membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo, Rubens Belfort de Matos Júnior, vem de ser eleito e tomará posse no dia 3 de março na Academia Nacional de Medicina. É de assinalar que é a primeira vez que alguém fora do âmbito do Estado do Rio de Janeiro é eleito, e foi eleito por aclamação, vamos dizer, é eleito presidente da Academia Nacional de Medicina, que é a mais antiga instituição científica e cultural do Brasil. Rubens Belfort. Então, é algo que nós temos a celebrar hoje. E uma outra notícia muito interessante é que a Associação Paulista de Medicina resolveu valorizar ainda mais algumas dos seus valores aqui e resolveu colocar o nome da sala da Pinacoteca Contemporânea, dar o nome Guido Arturo Palomba, que é nosso querido diretor aqui da Academia de Medicina de São Paulo. Portanto, nós teremos, ainda ao longo desse ano, a oportunidade de celebrar a inauguração da Sala Contemporânea Guido Palomba.
Nós temos duas salas, a Academia da Associação Paulista, a Pinacoteca da Associação Paulista de Medicina. A sala modernista, que tem o nome de Ernesto Mendes, que construiu toda aquela coleção maravilhosa, e temos aqui a sala contemporânea, que foi construída peça a peça pelo Guido Palumbo. Portanto, foi algo muitíssimo importante para a valorização da cultura na Associação Paulista de Medicina. Tá bem? Zé Eduardo, por favor, com a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar em nome do presidente da academia, meu dileto amigo José Luiz Gomes do Amaral, todos os acadêmicos desta nobre Academia de Medicina do Brasil. É uma honra, é um privilégio estar aqui participando dessa primeira tertúlia de 2020, para falar um pouquinho do nosso programa, do nosso projeto, que é o Projeto Acerto. A gente tem que fazer um início falando um pouquinho sobre qual é a filosofia do projeto, e a gente tem que ver o interessante desenvolvimento tecnológico que a cirurgia passou nos últimos século e meio. Billroth, uma sala de cirurgia do século passado e uma sala de cirurgia moderna, videolaparoscopia, hoje já caminhando para uma cirurgia robótica. Da mesma maneira, nos anos 70, os anestesistas cuidavam do paciente no intraoperatório com estetoscópio, aparelho de pressão, e hoje os anestesistas também dispõem de um cockpit fantástico que permite um melhor cuidado tecnológico no intraoperatório. Então, a gente pode dizer que, nesse século, houve uma mudança fantástica, extraordinária, tecnológica. No entanto, os cuidados perioperatórios, pré, intra e pós-operatório, muitas vezes continuam os mesmos em todas as partes do mundo. Nós estamos usando tecnologia avançada, mas ainda prescrevendo o paciente como se fazia na década de 60, 70, 80, mostrando que esse desenvolvimento não foi tão rápido quanto o desenvolvimento tecnológico. Então, esse gráfico mostra bem o desenvolvimento que se chegou à tecnologia cirúrgica e anestésica, porém, os cuidados perioperatórios, apesar de termos evidências científicas importantes, eu coloco aqui o trabalho desse anestesista, o Dr. Kellett, David Wilmore, nos Estados Unidos, que no século passado, na década de 80, postularam os primeiros parâmetros de acelerar a recuperação do paciente num protocolo denominado, principalmente em coloproctologia, de fast track. Então, isso começou a romper barreira das prescrições tradicionais de jejuns prolongados no pré-operatório, no pós-operatório, uso profilático de sonda nasogástrica, abuso de fluidos cristalóides e outras prescrições não baseadas em evidência e mais em tradição e empirismo. No início do século, um grupo europeu do norte da Europa criou um protocolo muito interessante chamado ERAS, que é o acrônimo de Enhanced Recovery After Surgery. A gente teve a oportunidade de participar do primeiro guidelines desse grupo em cirurgia duodeno-pancreática, porém, o ERAS entrou por um caminho de cobrar a implantação do protocolo, o que inviabilizaria o sistema público de saúde nosso e a maioria dos hospitais do Brasil. Então, há um custo para se implementar esse ERAS, o que era completamente impossível. E muitos passaram a usar o termo não ERAS, mas ERPs,
que é Enhanced Recovery Programs, para sair do royalty de pagar o uso da marca Aeras pelo mundo afora. Em 2005, nós criamos aqui no Brasil, na Universidade Federal de Mato Grosso, uma primeira tentativa de fazer um protocolo multimodal baseado em evidência, tentando usar aquilo que se tinha de conhecimento de evidência melhor, como, por exemplo, a abreviação do jejum pré-operatório, realimentação precoce no pós-operatório. Na época, ainda, o hospital tinha pouca videocirurgia, nós começamos com incisões oblíquas, tentar restringir o uso de fluidos, não usar para todos os pacientes em cirurgia coloproctológica, preparo de colo, sonda nasogástrica e drenos, e alguns outros controles que a gente introduziu, e uma forte auditoria para medir os dados. Acerto, a gente denominou, um acrônimo, né? Aceleração da recuperação total pós-operatório. A gente achou que era um nome forte em português, em espanhol, que pudesse impactar bem o programa. E ele tem, dentro da nossa visão, janelas importantes para se acertar o paciente. Da indicação cirúrgica do paciente eletivo até a entrada do paciente dentro do centro cirúrgico, a gente pode fazer algumas coisas de prescrição para melhorar a possibilidade do paciente ter um melhor resultado no pós-operatório e, dessa maneira, também no intraoperatório, no pós-operatório e também após a alta. Então, é um protocolo que tem prescrições em 4 períodos. E, nesse aspecto, o anestesista é extremamente importante, assim como, muitas vezes, o terapeuta intensivo. Hoje em dia, o protocolo mudou um pouco, ele é na medida em que aparece evidência, a gente vai mudando, e nós vamos falar um pouco sobre o protocolo durante a aula. Houve outros protocolos que apareceram depois, por volta de 2008, 2009, 2010, como o protocolo da American Society of Enhanced Recovery, protocolos no leste europeu, protocolos como esse SMART, da Sociedade de Gastroenterologia Americana, dos cirurgiões endoscópicos. Enfim, vários protocolos tentam fazer com que todo esse avanço tecnológico no armamentário cirúrgico e anestésico possa melhorar com prescrições perioperatórias. E, ultimamente, o Colégio Americano de Cirurgiões também organizou um protocolo extremamente interessante, que é o Strong for Surgery, se preparar melhor, principalmente com pré-habilitação, para melhorar o resultado pós-operatório. Esse é um trabalho recente que a gente publicou. Percebam que a gente tem diminuído bastante o tempo de jejum pré-operatório, a realimentação precoce dos pacientes, quase não fazemos preparo de colo e temos tentado diminuir bastante o volume de fluidos cristalóides no intraoperatório e no pós-operatório. Para algumas operações, nem prescrevemos mais volume de fluidos no pós-operatório. Com esses resultados, a gente tem visto uma melhora importante, não só, como esse slide mostra, em tempo de internação, como também em morbidade e em alguns trabalhos com mais de 1.000 pacientes, também mortalidade pós-operatória. O protocolo é extremamente interessante para alguns subgrupos de pacientes, como pacientes idosos, pacientes oncológicos e pacientes desnutridos. São grupos de pacientes que, a mudança do protocolo melhora substancialmente a evolução desses pacientes. Pacientes que permanecem em jejum muito tempo, seguramente saem com problemas de metabolismo, de exaustão de conteúdo de glicogênio, por exemplo, o início de resposta
ao jejum, com neoglicogênese, e acabam performando pior na evolução da situação. Isso é visto não só em cirurgia do aparelho digestivo, como também em grandes cirurgias de outras especialidades. Essa é uma tese que a gente orientou um ortopedista na nossa universidade, mostrando que na artroplastia de quadril a gente pode ter também uma melhora de resultados, não só do ponto de vista de tempo de internação, como de morbidade também. Esse foi o primeiro resultado que a gente observou no nosso departamento. Nós fizemos 6 meses de coleta cega, sem ninguém saber do que estava acontecendo. Fizemos um seminário, treinamos toda a equipe de cirurgia e de anestesia e iniciamos um protocolo nos outros 6 meses. E houve uma queda importante de complicações pós-operatórias e de sítio cirúrgico desde aquela época. Isso culminou recentemente com o apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a diretriz acerto de cuidados nutricionais perioperatórios, apoio da Sociedade de Nutrição Parenteral e Enteral, e esse é um protocolo que está publicado na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Além disso, a gente percebeu um benefício institucional muito grande, porque quando se diminui tempo de internação, diminui morbidade, a gente pode diminuir custos do paciente. O Brasil opera entre 6 e 9 milhões de casos do Sistema Único de Saúde nos hospitais. Se a gente diminuir 1 dia ou 2 dias o tempo de internação, o volume de recursos pode ser extremamente significativo para uma política pública institucional de saúde. Esses resultados que a gente tem mostrado, eles são consistentes ao longo do tempo. A gente tem encontrado sempre na enfermaria uma diminuição de 2 dias aproximadamente em diversos estudos, quando se muda o protocolo, mesmo os cirurgiões, mesmo a enfermaria, mudando o protocolo de cuidados perioperatórios, a gente acelera a recuperação do paciente cirúrgico. Recentemente, essa análise de hérnia mostra que há uma diminuição do custo de uma hérnia inguinal ou incisional na faixa de R$ 1.400 no sistema SUS para o paciente cirúrgico. Nos Estados Unidos tem se mostrado que isso é possível também de ser aplicado e uma diminuição também de custos importantes, mostrando que é um programa win-win. Ganha o paciente, porque diminui o tempo de internação e morbidade, e ganha o sistema hospitalar com diminuição de custo também. Esse trabalho suíço mostra também uma queda importante em termos de euro de cirurgias coloretais para câncer, mostrando que isso que a gente tem encontrado aqui tem se encontrado também em outras partes do mundo. Do que a gente está falando, então? Qual é o protocolo de uma maneira geral? O primeiro ponto importante do protocolo é o que a gente chama de pré-habilitação. Pré-habilitação é um conceito extremamente importante, introduzido pelo Dr. Francesco Carli, que é um anestesista de Montreal. Ele é italiano, mas reside no Canadá. E com uma melhora de exercícios físicos, cuidados do ponto de vista de melhorar a massa magra do paciente, e também cuidados de diabetes e hipertensão, você pode melhorar a capacidade funcional do paciente no pré-operatório, melhorá-lo no intraoperatório e fazer com que ele acelere rapidamente a sua recuperação pós-operatória. Então, energia do ponto de vista nutricional, caminhada, se você tiver esse gap entre a indicação cirúrgica e o tempo e o dia da operação, isso é bastante importante, e outros aspectos de uma maneira geral. Isso, normalmente, o que a gente tem feito é reabilitar o paciente depois da operação, né? Esse conceito a gente está querendo pré-habilitar, como se alguém que fosse correr uma maratona, a gente fizesse um preparo desse paciente do ponto de vista físico, entre outras coisas, para melhorar o pós-operatório. Há alguma evidência mostrando redução de complicação pulmonar em meta-análises recentes. Um outro ponto importante é a educação
do paciente no pré-operatório. Muitos pacientes não sabem que podem alimentar e que tem uma prescrição de alimentar no mesmo dia da operação. E quando um enfermeiro aparece com uma dieta no pós-operatório no mesmo dia, muitas vezes recusa porque não foi informado pelo médico, pelo seu médico, que ele pode comer ou mesmo movimentar no pós-operatório. Então, a gente fez uma cartilha, onde a gente inicialmente dava a cartilha e os residentes nos ajudavam a educar o paciente para ele saber que ele pode movimentar rapidamente no pós-operatório, que ele pode beber o líquido 2 horas antes da operação e que ele pode movimentar sem nenhum problema. Hoje, no hospital, a gente tem um vídeo que os pacientes veem de uma maneira geral. A profilaxia de náuseas e vômitos é extremamente importante. Muitos hospitais do Brasil ainda utilizam monotratamento com metoclopramida apenas, e há muita possibilidade de usar outras drogas e com profilaxia de náuseas e vômito. Pequenas operações como herniorafias, videocolecistectomias, a alta pode atrasar pela intensidade de vômitos que os pacientes podem ter. Esse é um estudo nosso em cirurgia bariátrica, mostrando que a associação de drogas pode diminuir a intensidade de náuseas e vômitos no pós-operatório de pacientes. Recentemente, a gente tem usado um pouco de atenção em probiótico, simbiótico, em cirurgia, tentando melhorar o ecossistema intraluminal, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, usando tanto bactérias como probióticos. Há evidência mostrando que isso pode diminuir a sepse no pós-operatório, quanto ao uso de bactérias e seu alimento, que seria o simbiótico, de uma maneira geral. Porém, a gente centrou muito o nosso esforço em mudar no país o conceito de jejum pré-operatório, né, que é um conceito dogmático no Brasil, e que nem sempre foi assim, né? Se a gente observar, na época de Lister, ele prescrevia chá ou um caldo de carne 2 horas antes da operação. E, em 1946, um obstetra chamado Mendelssohn publicou um estudo retrospectivo em parturientes, mostrando 2 casos de asfixia por aspiração de conteúdo gástrico. E isso mudou completamente a história dos guidelines de jejum pré-operatório. Os guidelines falavam em 2, 3 horas e começou a ser mudado para nada pela boca depois da meia-noite e jejuns de 8 ou mais horas, sem se fazer um estudo randomizado, um estudo retrospectivo, e não em paciente eletivo, mas em parturientes. Fisiologicamente, a gente sabe que o comportamento de sólidos é completamente diferente de fluidos claros, como água e associada com carboidratos, que saem mais rápido do estômago. Muitos estudos na década de 80 mostraram que o conteúdo gástrico é extremamente semelhante com 2 ou 11, 18 horas de jejum, quando se dá líquidos claros para o paciente tomar. E vários estudos que a gente fez de segurança no nosso grupo mostraram que o volume pode ser exatamente igual se o paciente ficar em jejum por 8 ou mais horas, se toma água, se toma carboidrato, ou se toma carboidrato associado a um aminoácido, né? Vários estudos com ressonância, com endoscopia no nosso grupo mostraram bastante segurança nesse aspecto. Mas o aspecto mais importante que eu queria salientar para os senhores é que, quando se prescreve 6 a 8 horas de jejum, as pessoas ficam muito mais. E na nossa auditoria no hospital, a média era de 16 horas, com pacientes ficando um dia inteiro de jejum aguardando cirurgia. O que seguramente leva o paciente para o intraoperatório num problema metabólico extremamente importante, uma exaustão de glicogênio e já em resposta quase semelhante ao trauma, e que agrava
com o início do trauma. Para mostrar que isso não ocorria somente no nosso hospital, a gente fez um estudo multicêntrico com 19 hospitais universitários no Brasil, e a gente viu que aquilo que acontecia no nosso hospital acontece, de uma maneira geral, em todos os hospitais. As cirurgias atrasam, elas não conseguem começar no horário, por diversas razões. As do segundo horário atrasam ainda mais, e não é incomum, quando se prescreve 6 a 8 horas de jejum, pessoas ficarem 12, 14, 18 horas de jejum, em média. Isso, seguramente, agrava a resposta ao trauma, e esse paciente entra com elevados níveis de cortisol, adrenalina, com quebra já de massa magra, com lipólise e formação de neoglicogênese. Isso devido a essa situação, que é um agravo na resistência insulínica que o jejum dá, e transforma os pacientes, num primeiro momento, como se fossem uns diabéticos tipo 2. Há uma elevação da hiperglicemia, que é diretamente relacionada ao tamanho da operação. Quanto maior a operação, maior possibilidade da gente ter pacientes hiperglicêmicos, pacientes com resistência insulínica nas primeiras horas de pós-operatório. Esse é um outro estudo nosso, mostrando que, inclusive, a resposta inflamatória aumenta com o tamanho do jejum no pré-operatório. A gente idealizou uma solução artesanal, não tinha isso industrial no Brasil, e associamos maltodestrina e passamos a dar 2 horas antes da operação para os nossos pacientes no hospital. A importância disso é que, quando se fornece soluções que sejam seguras do ponto de vista anestésico, para não ter regurgitação e aspiração, líquidos claros, 2 a 3 horas antes da operação, os pacientes têm menos resistência insulínica, têm menos resposta ao trauma e ficam menos no hospital. Uma analogia muito parecida com o que acontece ao preparo nutricional do atleta próximo de uma grande corrida, por exemplo. E o que é mais interessante é que todas essas sociedades, todas elas, falam exatamente a mesma coisa nos seus guidelines. Sólidos, 6 a 8 horas, líquidos claros ou líquidos com carboidratos, 2 horas antes da operação. Todas falam isso, e, de uma maneira geral, nós não seguimos isso de uma maneira protocolar, como recomendam todas essas sociedades. Recentemente, uma resolução nova do Conselho Federal de Medicina, liderado pela seção de anestesiologia do CFM, mudou a resolução e passou a colocar os líquidos claros 2 horas antes, substituindo a resolução antiga. Um outro ponto importante é a terapia nutricional pré-operatória. Doentes cirúrgicos são habitualmente pacientes desnutridos, né, dependendo do tipo da condição de doença de base, até mais. Isso é uma coisa que acontece em todo mundo. E as consequências disso para o paciente cirúrgico são exatamente infecção e má cicatrização. E agravo da perda de massa magra, de uma maneira geral, o que piora a possibilidade de recuperação mais rápida do paciente e complicação. Percebam que, hoje em dia, é extremamente interessante a observação do arcabouço muscular do paciente. Nós temos 2 pacientes aqui com praticamente o mesmo IMC, mas, seguramente, esse paciente 2 tem menos massa magra e tem mais chance de complicar no pós-operatório. Os estudos mostram exatamente isso. O paciente que não tem força para apertar um dinamômetro no pré-operatório e vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, tem mais chance de complicar e de ter maior mortalidade no pós-operatório. Então, é extremamente vital o suporte nutricional pré-operatório. Ele está associado e recomendado por várias diretrizes, porque diminui tempo de internação e diminui
principalmente morbidade pós-operatória. Pode diminuir uma série de outras coisas com vários suportes. Então, esse é o protocolo que a gente coloca, uma avaliação nutricional, no hospital público, rapidamente, uma intervenção nutricional, que pode ser, se o paciente tiver com tubo digestivo ok e não está anorético, suplementos orais, é o que mais a gente usa, ou a nutrição enteral, ou, muitas vezes, a nutrição parenteral, ou uma associação dessas. Nos dias atuais, a introdução da imunonutrição tem mostrado em vários estudos, essa é uma meta-análise feita pelo professor Dan, daqui de São Paulo, mostrando uma diminuição de várias complicações infecciosas e, principalmente, mostrando aqui uma possibilidade de melhorar a incidência de deiscência com o uso de fórmulas imunomoduladas. Essa é uma recomendação da Sociedade de Nutrição Oncológica Europeia também, do uso de imunonutrição no pré-operatório de pacientes com câncer. Preparo mecânico é uma outra coisa extremamente importante, né? Eu sou coloproctologista de formação, a minha tese de mestrado foi preparo de colo, a minha tese de doutorado foi preparo de colo, mas a gente começa a ver que há um empirismo no preparo de colo tradicional. E a gente prepara o colo por causa dessa analogia. O colo tem fezes têm bactérias, e isso deve ser limpo para fazermos a operação. No entanto, há algumas desvantagens, principalmente no paciente mais idoso, porque pode desidratar, pode extenuar o paciente, e isso pode fazer com que haja, para o anestesista, maior reposição de fluidos no intraoperatório. Então, se isso... Por que a gente faz? Porque o preparo, teoricamente, naquela analogia, pode diminuir deiscências, pode diminuir infecções, e, por isso, a gente continua fazendo. Mas e se isso não for tão importante do ponto de vista de documentação de dados da literatura? Então, quando a gente vai ver as meta-análises que existem na literatura, eu estou trazendo aqui apenas uma, há algumas que mostram, inclusive, mais fístulas quando se faz preparo de colo do que quando não se faz preparo de colo, mostrando exatamente ao contrário do que se esperava. E a maioria das meta-análises mostra que não há uma vantagem grande em se fazer isso. Essa outra meta-análise aqui mostra também mais infecção de ferida cirúrgica e, como eu disse, a gente não faz preparo de colo e, de uma maneira geral, a gente tem dados extremamente interessantes em cirurgia coloretal. Hoje, há uma mudança disso, de uma maneira geral. Essa é uma enquete de alguns anos da Sociedade Inglesa de Coloproctologia, mostrando que a maioria dos cirurgiões, hoje, eletivamente, não fazem mais preparo em colo direito, mais da metade não faz em colo esquerdo, mas a maioria ainda continua fazendo no reto, o que é uma indicação seletiva já do preparo de colo, e não indiscriminadamente para todos os casos. No pós-operatório, a gente tem recomendado a realimentação precoce no pós-operatório. Eu aprendi, de uma maneira geral, a só realimentar o paciente depois de eliminar gases, a sonda nasogástrica ter pouco débito, débito claro, presença de ruídos, e isso, normalmente, durante muito tempo, alimentei pacientes no segundo, terceiro, quarto dia de pós-operatório. Esse é um estudo randomizado que a gente fez há alguns anos atrás, mostrando que é extremamente seguro fazer realimentação precoce no mesmo dia após anastomoses intestinais, não aumenta a fístula e, pelo contrário, diminui o tempo de internação dos pacientes. Há uma vasta quantidade de literatura mostrando que isso é extremamente seguro e melhora a recuperação do paciente do ponto de vista tanto de complicações pós-operatórias, quando se realimenta precoce, quanto de tempo de internação. Esse estudo feito em Barretos mostra que é possível realimentar precocemente, mesmo após cirurgias do trato gastrointestinal alto. Eles operaram 161 pacientes com esofagectomia, gastrectomia, e realimentaram
no segundo dia não tinha nenhum paciente em dieta zero, a maioria com dieta enteral, mas alguns já com dieta oral, mostrando que é possível isso, com resultados bastante interessantes do ponto de vista de fístula e deiscência e de mortalidade no pós-operatório. Nos dias atuais, a gente está com um trabalho no Prelo, mostrando que realimentar ainda na sala de recuperação anestésica, de uma maneira ultra precoce, a comando do anestesista, uma vez que o anestesista está seguro em realimentar. Esse é um paciente que fez uma videocolectomia direita por doença de Crohn, ele está realimentando e isso acelera a motilidade gástrica e a motilidade intestinal. Para acelerar esses reflexos, a mastigação é extremamente importante. E, por isso, a utilização de chicletes, por exemplo, pode, no pós-operatório imediato, acelerar o esvaziamento gastroduodenal, o esvaziamento ileocólico, colocólico e promover uma eliminação de fezes e gases mais precocemente, o que leva também à aceleração da recuperação do paciente. Há várias meta-análises como essa, eu peguei a primeira de 2007, existem pelo menos umas 8, 9, mostrando que acelera a recuperação do paciente, uma medida extremamente simples, que é o uso da mastigação via chicletes no pós-operatório. Porque se a gente não alimentar o paciente, a gente necessariamente tem que hidratá-lo. E a utilização de solução de salina como essa, indiscriminadamente, como a gente tem visto de uma maneira geral, pode causar danos ao paciente, porque isso não é uma situação muito simples. No dia da operação, é muito comum o paciente receber, de uma cirurgia de grande porte, 4, 6, 10 litros, e isso acaba fazendo com que a maioria desse líquido fique no espaço intersticial e aumente o peso do paciente, aumente o íleo no pós-operatório, e, de uma maneira geral, isso pode piorar a condição, de uma maneira geral, clínica do paciente. Os estudos mostram que não é incomum isso no dia da operação, né? E que ganho de peso no pós-operatório, primeiro, segundo dia de pós-operatório, é seguramente líquido que não demora alguns minutos ou horas para sair do espaço intravascular e ir para o espaço intersticial, principalmente solução salina. Então, isso, jejum prolongado, fluidos, leva seguramente a íleo pós-operatório, dificuldade para alimentar o paciente no pós-operatório, vômitos, e esse ciclo vicioso acaba combinando jejum prolongado, íleo prolongado e fluidos cristalóides de uma maneira geral. Quando o paciente recebe mais de 5 litros nesse estudo no primeiro dia de operação versus 3,5 litros em cirurgia de grande porte, ele tem diretamente proporcional à possibilidade de complicação e ganho de peso no pós-operatório. Na nossa experiência, a gente conseguiu diminuir muito a quantidade de fluidos, principalmente em idosos, o que levou a resultados importantes. E, nesse outro estudo, com 2 protocolos diferentes de fluidos, a gente conseguiu diminuir tempo de internação e diminuir morbidade, diminuindo fluidos cristalóides no perioperatório dos pacientes. Então, de uma maneira geral, fluidos em demasia podem levar a íleo, aumento de peso, edema, complicações pulmonares e vômitos de uma maneira geral. Sonda nasogástrica, de uma maneira profilática, não é uma situação que a gente recomenda. A evidência disso é antiga, essa é uma meta-análise do século passado, mostrando que sonda nasogástrica indiscriminadamente pode dar complicações, retorno à alimentação tardia e piora da recuperação do paciente. Laparoscopia associada a esses protocolos, esse é um estudo LAFA em cirurgia coloretal, mostrando que quando se associa tecnologia a um protocolo fast track,
há uma recuperação mais rápida do paciente, mostrando que a associação de tecnologia com prescrição é extremamente importante. Na nossa experiência, isso em hospital público foi importante num primeiro momento e continua sendo. A gente procura sempre seguir esse protocolo de uma maneira geral, com uma diminuição de dias de internação em vários estudos que a gente tem publicado. Em larga escala, comparando o que nós tínhamos antes do protocolo acerto e depois do protocolo acerto, a gente notou um ganho extremamente importante em diminuição de infecção de sítio cirúrgico, em morbidade de uma maneira geral e da necessidade de reoperação no paciente. A auditoria mostrou que os números do hospital melhoraram. A gente faz uma auditoria e apresenta ao departamento a cada 8 semanas, que é o momento da troca dos internos, e a gente tem caído numericamente importante a mortalidade no hospital ao longo do tempo. Os estudos têm saído só da cirurgia coloproctológica. A gente tem publicado também em cirurgia bariátrica, redução do tempo de internação e morbidade. Em cirurgia de revascularização do miocárdio também, queda de tempo de internação e complicação, diminuição de fibrilação atrial no pós-operatório. E, ultimamente, temos entrado em cirurgia bariátrica. Foi o último grupo a aderir isso no nosso hospital, diminuindo o jejum do paciente pediátrico e diminuindo o tempo de realimentação do paciente pediátrico também. Eu estou trazendo um livro para a academia, que é a 3ª edição do livro Acerto. A 4ª edição está saindo agora em abril, aqui em São Paulo. Eu ainda não tenho a 4ª edição, por isso eu trouxe uma 3ª edição para presentear a academia. Há muito tempo a gente faz um simpósio nacional, desde o ano 2008. Começamos em Cuiabá a fazer um simpósio nacional, trazendo o pessoal do ERAS, trazendo o pessoal importante do Brasil que cuida de cuidados perioperatório, e, ao longo do tempo, mudamos para São Paulo. Hoje, a gente tem uma plateia de aproximadamente 1.000 pessoas que, todo ano, vão ao FEComércio, e nós estamos com anestesistas, cirurgiões, intensivistas, mostrando que a discussão de cuidados perioperatórios é extremamente importante quando é feita por todas essas especialidades. De uma maneira geral, a gente tem cada vez colocado na plateia cirurgiões, anestesistas e discutido o cuidado do paciente cirúrgico. Dia 3 a 4 de abril, estão todos convidados, se quiserem comparecer ao 12º Acerto, aqui em São Paulo, no FEComércio, entre 3 e 4 de abril. Bom, era isso que eu queria dizer e agradecer por terem me ouvido nessa tertúlia. Muito obrigado. Olha, parabéns pela palestra, parabéns por dar ênfase àquilo que todos nós sentimos que tem que mudar, jejum, movimentação precoce, tudo isso. A minha pergunta, basicamente, é a seguinte: dentro das suas estratégias, tudo, para aqueles doentes, cirurgia de alto porte, cirurgia cardiovascular, no meu caso, estaria também no contexto alta precoce da UTI, como isso impactaria em ter que criar uma estrutura na enfermaria, nos quartos? Obrigado pela pergunta. O nosso time de cirurgia cardíaca tem 3 trabalhos publicados como protocolo. Num deles, em todos, mostrou uma diminuição do tempo de internação, tanto na unidade de terapia intensiva quanto no período de internação total do paciente. E o último trabalho, utilizando ômega 3 no intraoperatório, houve uma diminuição de fibrilação atrial pós-operatória. No primeiro trabalho já mostrava também uma diminuição
de drogas vasoativas necessárias para manter a hemodinâmica do paciente na UTI. E a gente acredita que isso seja devido à nutrição importante do miocárdio, que é ávido por glicose e a diminuição do jejum no pré-operatório. O doutor Feguri, que é o cirurgião cardíaco, do qual eu estou me referindo, está empenhado em produzir mais dados e publicar mais sobre o assunto, que seguramente mereceu, inclusive, um editorial da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular durante a publicação do primeiro trabalho. Parabéns, Eduardo, você pode comer. Mas eu conheço já os seus conceitos através do acerto faz bastante tempo, e realmente são impressionantes e evidentes quando a gente começa a experimentar. Só que eu diria até que quase que é lamentável como o tradicionalismo, certos conceitos arraigados, eles resistem à mudança de hábito, né? Então, como é que você tem percebido no país todo, já que isso tem sido bastante falado, inclusive, a Sociedade de Anestesia, junto com o Conselho Federal, já afirmaram, inclusive, algumas questões importantes, como essa questão do jejum mais extensivo, né, que ele pode ser muito menor. Como é que você tem observado a aceitação e, particularmente, a implantação disso nos vários serviços cirúrgicos no Brasil? Além de você, muitos têm falado, né? Você mostrou o ERAS aí, por exemplo. E, paralelamente, eu diria, como é que é fora do Brasil? Você tem esse paralelo? Aqui no Brasil, a gente tem duas enquetes recentes por e-mail. Uma do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e outra da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. Em 3 anos seguidos, em 2009, em 2013 e a última agora em 2017. Há uma crescente aceitação por esses... isso está no prelo para publicar. A gente tem mais de 200 hospitais no Brasil que já mudaram o protocolo de jejum e que já fazem esforços para acompanhar todo o protocolo acerca. O número de publicações recentes de outros grupos tem aumentado sobremaneira, né? Recentemente, até o editor do ABCD me mandou um artigo de um grupo que eu não sei o que é, mas com um trabalho extremamente importante, com modificações de uma maneira geral. Eu acho que isso está crescendo, Jorge, de uma maneira que vai impactar. Eu tenho procurado, em 3 idas ao Ministério da Saúde, tentar convencer a diversos pessoas da Secretaria de Assistência Social a fazer um programa público, uma política pública de mudança de algumas prescrições que ainda estão extremamente... Se a gente correr o Brasil e sair dos grandes centros, das faculdades de medicina de São Paulo, principalmente, a gente vai ver ainda pessoas ficando 3, 4, 5 dias em jejum no pós-operatório, com sonda nasogástrica, usando fluidos de uma maneira abusiva, não seguindo os protocolos como recomendam. E eu acho que uma política pública dessa tende a impactar bastante no Brasil. Talvez isso não seja tão importante no cenário das escolas de medicina mais tradicionais, mas, de uma maneira geral, no país, ainda temos dificuldades que a gente está vendo com isso. Os Estados Unidos, o Colégio Brasileiro Americano de Cirurgiões tem empenhado muito fortemente com o programa Strong for Surgery para implementar isso. Vários programas ERAS-like, ERPs nos Estados Unidos já funcionam. E na Europa, de uma maneira geral,
principalmente no norte da Europa, isso funciona já há muito tempo, né? Relato pessoal do pessoal daquela região, milhões de pacientes já fizeram a abreviação do jejum, não há nenhum caso de aspiração de conteúdo gástrico ou qualquer coisa desse tipo, né? E os estudos têm mostrado isso de uma maneira consistente. Pode ser? José Eduardo, cumprimentar também pela sua apresentação, muito clara, muito didática e muito proveitosa. Eu sou urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e titular do ABC. Eu queria fazer um questionamento e um comentário sobre esse tema. O questionamento é que, nesses cuidados pré-operatórios, eu não vi você, desculpe me chamar de você estressar os cuidados tromboembólicos, se dedicando fundamentalmente à deambulação precoce, meias, etc., e não ter seu comentário sobre o uso de anticoagulantes, que me parece um tema bastante significativo, importante, não é? Então, isso é o meu questionamento para abrir, para que você possa dar a sua opinião. O comentário é sobre, dentro da minha especialidade, a urologia, a nossa cirurgia máxima é a cistectomia radical com reconstrução urinária ou derivação. Entenda-se reconstrução quando fazemos uma nova bexiga e derivação quando derivamos, né, para o abdômen, etc. Nesse tipo de operação, a experiência mundial até pouco tempo, e a nossa corrobora esses números, 1/4 dos pacientes morriam no pós-operatório, entenda-se, por um mês de pós-operatório, 25% de óbitos por complicações. Em mãos hábeis. E esse número fez com que a sociedade inglesa, inclusive, de cirurgia, etc., os convênios ingleses, não autorizasse o paciente que precisasse cistectomia radical, entenda-se, o paciente com câncer de bexiga invasivo da muscular, só permitisse que se fizesse operações, serviços que tivessem, pelo menos, 20 intervenções deste porte por ano, o que é um número bastante significativo, e poucos cirurgiões têm, recomendando, portanto, serviços de referência. Esse número assusta todos. Esse número faz com que poucos urologistas façam a cistectomia radical, por várias razões, pelas complicações, porque os cuidados, as complicações pós-operatórios imediatos são terríveis, e isso não é mais o importante, mas os custos, o que o cirurgião recebe, principalmente dos convênios e do SUS, é irrisório. Então, ninguém quer fazer, manda para outro lugar. Mas, vindo ao encontro da sua exposição, a partir do momento que, nos últimos anos, nós passamos a empregar, utilizar esses conceitos, eras like ABC, como queiram chamar, os nossos índices de complicações realmente diminuíram acentuadamente. E o número de óbitos, idem. E esse número de óbito, de 25%, 30% em um mês, caiu entre nós para entre 6% e 8%, entre os americanos, entre 3% a 5%. Portanto, eu quero realmente estressar a importância desses cuidados pré-operatórios. Na nossa época de residentes, e eu tenho aqui meu grande mestre, Dário, nós estressávamos muito a parte cirúrgica,
Eu que fui aluno também do professor Edmundo Vasconcelos, ele dizia que o pós-operatório da cirurgia deles era mínimo, porque ele tinha uma técnica refinada. Evidentemente que o conjunto de fatores mudou significativamente os resultados. E isso aconteceu entre nós. E abordando e acoplando todos esses conceitos, os nossos índices melhoraram muito. De tal maneira que eu acho que é nosso dever, como professores universitários, médicos, ou que tenhamos força de convencimento, de divulgar ao máximo que esses cuidados, que não são tão difíceis, é mais orientação do que os custos, podem trazer resultados bastante significativos. De maneira, eu acho que essa é a mensagem final. Eu vou tomar a liberdade de acrescentar algumas perguntas às dos senhores, porque senão o nosso palestrante não almoça. Então, se ele responder uma a uma. Então, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, eu já passo para o próximo, senão eu já... Por favor. Posso fazer? Não, a minha não por é... favor. Olha, complementando o que o Pompeu falou, doutor, o seguinte, reportemos-nos à década 1963-4. Eu, recém-formado, residente de cirurgia no Hospital das Clínicas, R1, passando pela cirurgia geral, professor Dário Birulini, naquele tempo era R1, acho, R2, e todo mundo, sonda no nariz, soro para cá, dreno para colar. Aí, por questões variadas, eu não me qualifiquei para fazer o R2 no departamento de cirurgia, porque esse Vasconcelos era meio execrado. Conclusão, fui fazer residência no Edmundo Vasconcelos, que até tivemos um relacionamento excelente. E o que causava espécie? Doutor, sonda no nariz, gastrectomia, não tem sonda no nariz. 64. Soro pós-operatório, não tem soro pós-operatório. É alimentar no dia seguinte. Dreno, como dreno? Faça uma coisa bem feita, sem sangrar, que não dá certo. Então, usando uma terminologia de sic transit gloria mundi. Obrigado. José, faz favor. Não deixa eu falar. Vou falar alguma coisa para você. Tenho algumas coisas interessantes quando o professor Pompeu perguntou sobre uma das mais temidas complicações pós-operatórias, que é a coagulação intravascular, a trombose venosa e as suas tantas complicações. O programa Acerto é um desses vários programas, mas é também um pouco mais do que mais um desses programas. Este é um programa que tem um histórico que vem lá desde das preocupações do Kellett, da Dinamarca, que talvez tenha sido o precursor de todas essas, vamos dizer, essas intervenções multimodais, né? E trouxe para o Brasil com uma preocupação, trouxe esse conceito para o Brasil com uma preocupação de fazê-lo adaptado às nossas condições locais, à nossa realidade. Essa semana eu convidei um dos nossos colegas acadêmicos aqui a virem à tertúlia. Falei, olha, vocês não podem, esse colega, você não pode perder essa tertúlia, porque isto é muitíssimo interessante. É uma mudança de paradigma e, portanto, cabe-nos aos membros da academia analisarmos isso de uma maneira crítica e adotarmos aquilo que nós entendermos que venha a ser relevante, né? Aí ele me diz assim, não, eu já ouvi falar,
do programa Acerto, mas isto não é algo que está estabelecido em todos os hospitais. Por exemplo, no Hospital X, e citou um dos hospitais de grande nome aqui no país, essa história de dar líquidos claros e maltodestrina no pré-operatório não está bem estabelecido. Olha, meu caro, é o seguinte, certamente não está, mas estabelecido em todos os hospitais. Mas como você é uma pessoa influente nesse hospital, venha à reunião para poder discutir um pouco melhor, porque precisamos de pessoas como você, pessoas do século passado. Eu acho que este é o Zé Aguilar falou várias vezes do século passado. Há poucos anos, quando eu era residente, junto com o Zé Eduardo, quando nós falávamos de século passado, nós estávamos em 1970 falando de 1800 e alguma coisa. Hoje, quando nós falamos do século passado, nós percebemos que somos todos do século passado. Então, precisamos tomar um certo cuidado. Como é que é o século passado? O século passado era tão atrasado assim? Não. O caldinho do Lister mostra que o século passado tem muito para nos ensinar. E aí é o século passado não de hoje, é o século passado nosso, da década de 60, 70. Então o caldinho do Lister tem muito a acrescentar. Quando eu comecei a ler as primeiras ideias que o Zé Aguilar nos trazia, eu comecei a ler um pouco sobre o Lister, um pouco da história do Lister, e da maneira como o Lister se referia a esse caldinho de carne é muito interessante. E tem toda uma indústria que foi desenvolvida em torno do caldinho de carne, né? Do beef tea. Né? Se a gente procurar na literatura, o Bovril americano, coisas fantásticas. Né? E que isso era absolutamente a rotina de todos os hospitais. Várias vezes ao dia tinha que ir lá tomar o Bovril. Era muito interessante. Isso é absolutamente fantástico. O Acerto tem um conjunto ao qual se agrega cada vez mais alguma informação de intervenções, aonde a trombose venosa tem um papel muito relevante. E portanto, eu percebo aqui que dessa curta intervenção, o Zé Aguilar só nos contou alguns dos aspectos do Acerto. Nós teríamos assunto para todas as tertúlias dos próximos 10 anos, porque o Acerto tem intervenções para várias reuniões. O jejum certamente é um dos pontos mais importantes aqui desse programa, mas há muitos outros que precisam referência. Há uns 2 anos, nós fizemos um levantamento sobre o que o paciente sabe sobre a cirurgia. Foi um levantamento interessante, porque nós perguntamos para os pacientes algo como 10 perguntas básicas. O que o senhor está fazendo aqui no hospital? O que vai ser feito com o senhor? Qual é a extensão, em termos de centímetros, do tamanho da operação que será feita consigo? O senhor vai poder andar no pós-operatório? Quando o senhor vai poder comer no pós-operatório? Vai doer ou não vai doer? Quem vai operá-lo? Quando o senhor vai voltar para casa? Quem vai anestesiá-lo? E a última pergunta era se o senhor tem o consentimento informado. Para todas as perguntas, exceto essa última, nós encontramos respostas positivas em aproximadamente 10% dos pacientes. 90% dos pacientes não sabiam absolutamente nada do que estavam fazendo lá, qual era a doença deles, qual era a operação, por que ia ser operado, qual o tamanho da operação, se ia doer, se não ia doer, qual era o grau de limitação no pós-operatório, se ia realimentar, se não ia realimentar, se ele ia andar ou não ia andar no pós-operatório, e por aí vai. 90% não sabia.
E não necessariamente o nível de escolaridade tinha uma relação com saber ou não saber responder essas perguntas. Mas 100% dos pacientes tinham consentimento informado assinado. Informado do quê? Porque ele não sabia nada do que ia acontecer. Não sabia zero do que ia acontecer. Então, houve uma burocratização do consentimento que o afasta muito da realidade mesmo, do que o paciente realmente sabe. E eu tenho a impressão que, se nós conseguíssemos melhor informar os pacientes, nós daríamos um salto imenso em termos de cuidado. Até porque, para poder informar o paciente, nós precisaríamos nos informar melhor e para poder responder as perguntas que eles tivessem a nos fazer. E, a partir daí, o resultado talvez fosse muitíssimo diferente. Então, essas são umas observações que gostaria de acrescentar às dos senhores. Rogério Toledo, Sul de São Paulo. Muito boa a sua apresentação. Eu trabalho com Fast Track, pelo menos desde 2017, no Hospital Moriá, e implantamos também no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É um assunto extremamente interessante, porque nós conseguimos isso no serviço privado. Eu não conheço o serviço público, gostaria de conhecer o seu, para poder tentar entender o que é desnutrição, o que é nutrição, o que é pré-operatório, o que é intraoperatório. Nós temos dificuldades, não no serviço privado desse nível que eu estou falando, mas Fast Track é o sonho de todo mundo. No custo do SUS, eu não sei, porque já pagam tão pouco, para eles, tanto faz. Agora, nós fazemos o nosso melhor com formação, equipamento, condição, que nos dá uma celeridade para podermos arriscar, porque isso é um risco. Se eu falar em Europa, eu falo que a França, lá em Marseille e Versalhes, trabalha com Fast Track desde 15. Mas na Alemanha, até hoje, se eu opero uma hernia inguinal, eu posso ficar deitado 7 dias. Não chegou lá essa ideia ainda. 7 dias. 7 dias. O Pompeu assumiu a faculdade... A Dinamarca é mais perto da Alemanha. Então, o Pompeu assumiu a faculdade numa pessoa que chama-se Eric Roger Voklavski, que cansou de me dar aula, meu grande mestre. Ele já era Fast Track lá nos anos 2000. Né? Então, eu quero que fique claro que depende muito do paciente, da situação, do meio que ele está, quem o está operando, que técnica que eu estou usando. Eu não sou contra a dreno, eu não sou contra a sonda, eu não sou contra a soro. Eu sou do aprendizado. Hipertermia pré-operatória, tal, etc. Tem muita coisa que acontece que está mudando isso. Como, por exemplo, na anestesia, está aqui o Chico, temos a anestesia antes do Propofol e depois do Propofol, que nos ajudou demasiadamente. Então, eu acho que temos que divulgar, sim. De novo, parabéns pela apresentação. Fast Track. Eu acho que isso é acerto, isso é presente, isso tem que ser base para o futuro. Desde que as escolas médicas formem pessoas capazes de assegurar o procedimento realizado. Pode, Chico. Como ele me citou, eu tenho direito de resposta. Bom, meu nome é Francisco Domenici Neto, eu fui anestesista por algumas décadas no Hospital das Clínicas dos velhos tempos, que nem o Propofol nem se cogitava, né? Era o tiopental sódico, inoval com uma grande novidade. E tudo isso, evidentemente, fazia parte do todo o equipamento nosso, que era um aparelho que tinha uns 40 anos, um aparelho de pressão, um estetoscópio. Hoje, evidentemente, a margem de segurança do paciente, a modernização das coisas que apareceram, trouxeram um novo panorama da anestesiologia.
Se bem que naquela época também os acidentes eram poucos. Mas eu vou falar, como se fala do pré-operatório. Eu me lembro do professor Bairão, do qual, inclusive, eu fui compadre. Ele obrigava todo mundo a fazer uma visita pré-operatória, pré-anestésica. Coisa que não acontecia de rotina. Não acontecia. E hoje eu tenho minhas dúvidas se acontece nos hospitais públicos. Uma visita onde se fazia um exame, uma propedêutica, uma investigação sobre o paciente, onde se preparava um pré-anestésico específico para aquele paciente, e depois você escolhia a anestesia que você ia fazer. Inclusive, dependia até do cirurgião. Os residentes demoravam mais tempo do que os assistentes, normalmente. Mas eu me lembro que tudo isso era um componente importante no todo o ato anestésico cirúrgico. Diminuía as complicações, elas diminuíam. Mas se fazia essa visita, era absolutamente obrigatório. E não fizesse para ver o que acontecesse. Porque no sistema público, eu tive uma vivência muito grande no sistema público. O sistema público, quando eu falo, desde o INPS, INAMPS e depois SUS, muitos pacientes, coitados, chegavam, o cirurgião perguntava qual o joelho que está ruim. E eu vi tirar ele rimbo, deixar o ruim dentro do paciente. Eu vi algumas coisas dessa natureza. Triste, mas isso acontecia. Então, só para ter uma ideia do que é o pré-operatório. O cirurgião também sabia o que ele ia abordar, o que ele ia fazer, tinha uma noção precisa. Eu não sei se hoje, eu não sou saudosista, eu só fui contextualizando o que está acontecendo hoje na medicina. Mas era obrigatório você ter pleno conhecimento do indivíduo, da pessoa a qual você iria fazer um ato anestésico e sabia a cirurgia que ia ser feita. Daí, até a escolha da própria anestesia, ela se baseava nesse fato. Então, eu acho que isso complementa aí essa brilhante exposição sua e deixa a gente, de certa forma, confortável, no sentido de que, quando lá atrás se fazia isso, como ele falou, antes do Propofol, depois do Propofol, daqui a pouco vai ter outro. Mas é assim mesmo, a medicina evolui. Mas o que é importante é saber aquilo que vai se fazer, para quem vai se fazer. Eu acho que toda a importância do ato está nisso, ter pleno conhecimento daquilo que se propõe a fazer. Então, o perioperatório, eu me lembro da RPA, recuperação pós-anestésica, melhorou substancialmente o pós-operatório. Porque era uma coisa simples que se fazia no pós-operatório que não se fazia. O indivíduo ficava no corredor, esperando, tal, ia para o quarto. Então, são coisas que, evidentemente, atualizaram todo o sistema do ato anestésico operatório. Então, eu acho que essa importância de hoje voltar atrás e dizer o seguinte: você conhece o doente, você sabe que estado nutricional ele está, você conhece o que vai ser feito com ele. Quer dizer, não é só o doente não saber o que vai ser feito com ele, é o médico saber. Não é só a parte técnica. Diziam antigamente, na minha época, que a cirurgia e a anestesia não eram coisas complicadas. Tanto é que, se colocasse dois indivíduos assistindo, com o tempo eles eram capazes de fazer, pela repetição, pelas coisas. Mas existia alguma coisa além. Então, o paciente, como você falou, às vezes ele não sabe, perguntou o que está acontecendo comigo, eu vou ter dor, não vou ter dor, tal. Não, somos nós que temos que conhecer tudo isso e falar para a pessoa, dar conhecimento, não só a parte física, como o aspecto psicológico, que é importantíssimo no pré-operatório.
Só quem passou uma cirurgia sabe o que significa isso, né? Se não tiver o Priquitio Fenergan, e se não tivesse a Dolantina, deixar para lá de Bagdá, como a gente falava, ninguém entrava tranquilo. Imagine um indivíduo que não sabia o que ia acontecer com ele, né? Então, é isso que eu queria complementar, viu? Obrigado. Só para ilustrar algo que o Domênico falou. Alguém que está em torno do paciente cirúrgico, do campo cirúrgico, se ficar lá durante muitos anos, é capaz de repetir aquilo que está sendo feito, né, pelos profissionais que lá estão. Isso me remete a uma história muito interessante de uma pessoa que teve um problema com um equipamento muito importante que ele tinha em casa. Ele chamou um técnico. E o técnico chegou lá e olhou o equipamento e foi num determinado parafuso e apertou o parafuso. Apertou o parafuso e tá bom, agora está funcionando. Bom, quanto eu lhe devo? O senhor me deve $10 mil. $10 mil para apertar um parafuso? Não. $10 mil para saber qual parafuso o senhor tem que apertar. Então, isso aqui para apertar o parafuso é de graça. Então, basicamente, é isso. Para saber o que fazer ali é que é o complicado. Bom, foram várias intervenções. Eu quero agradecer a opinião, a crítica construtiva, elogios que recebi. Fala para o professor Pompeu que não deu para a gente, numa aula, expor tudo, mas, seguramente, profilaxia da trombose venosa é extremamente importante, e que a gente não tem, no nosso hospital, até agora, um grupo de urologistas que esteja produzindo dados para a gente trazer, como os dados que o senhor falou, que tem notado com a cistectomia. Mas uma das preocupações nossa, quando montamos o acerto, em 2005, era produzir muitos dados, né, e fazer auditoria. O que a gente queria era desmistificar uma coisa que era imaginário e realidade. O cirurgião e o anestesista juravam que o jejum era de 6 a 8 horas. E a realidade mostrou que isso era de 18 horas. Todo mundo achava que dava 2,5 litros, 2 litros de cristalóide por dia para o paciente. A enfermeira abre, repõe. A realidade mostra que esses pacientes tomam 3, 4 litros. Perguntado aos cirurgiões se eles fazem antibiótico profilaxia, uma das perguntas de imaginário, o nosso pessoal que ensina a fazer antibiótico profilaxia, 100% disseram que faziam antibiótico profilaxia. A realidade do nosso hospital era menos de 10%. A maioria fazia antibiótico terapia. Então, a auditoria que a gente montou no hospital, e eu trouxe essa ideia quando eu voltei de Londres, em 92, após alguns anos no Hammersmith Hospital, que eu vi a auditoria, no século passado, a gente introduziu uma auditoria forte no hospital. E a gente começou a ver tempo de jejum, tempo até alimentar, volume de fluido, tempo de internação para esse procedimento, para aquele procedimento. Então, a gente começou a mapear uma coisa que é importante. E, em cima disso, e não na subjetividade do imaginário do cirurgião, a gente começou a traçar planos para tentar diminuir o que era possível diminuir. Então, o jejum de 2 horas, se a gente tem hoje jejum de 2 horas no hospital, eu digo, não, a nossa média hoje é de 5 horas. 4, 5 horas, varia a cada tempo. Mas caiu de 18 horas para isso, né? A gente tem todo mundo fazendo abreviação do jejum? Não tem. Isso está na faixa de 70 e poucos % dos casos. 100% é extremamente difícil, nem o grupo do ERAS tem uma aderência completa. Mas uma aderência mensurável que caia com o progresso da implantação mostra, primeiramente, diminuição do tempo de internação, depois morbidade e, ao longo prazo, com muitos casos, até mortalidade é possível ver que cai. Então, é um trabalho
longo, mas onde a auditoria é extremamente importante para a gente mensurar aquilo que está acontecendo, né? E ganhar, aumentar 10% de aderência é extremamente importante, do que dizer, nem todo mundo faz. Não, 10% a mais dos anestesistas estão fazendo. Hoje, no meu hospital, nenhum residente de anestesia, há muitos anos, conhece jejum de 6, 8, 12 horas. Todos aprenderam jejum, visita pré-anestésica, aprenderam já e não tem outra, não viram na residência outra forma de fazer. Eu acho que isso é um ponto importante, que é o que a gente chama de imaginário e realidade dentro da implantação de um protocolo desse. Muito bom. Então, não havendo outras manifestações. Pode, Cúrio? Pode ser uma. É só uma coisa que a gente observa que você referiu algumas vezes na apresentação, Eduardo, e eu percebo que é extremamente frequente esse hábito entre os residentes, particularmente hoje. A gente sabe a importância da analgesia, particularmente uma cirurgia abdominal, torácica, no pós-operatório, né? Agora, a utilização de opiáceos de forma indiscriminada é um negócio incrível, como está acontecendo, de horário, provocando ilho paralítico, distensão, às vezes até mais mesmo vômitos, etc., particularmente em relação à utilização do tramal. É muito comum, particularmente quando muda o estágio, o residente novo chegue tramal de 6 em 6 horas, e os pacientes, obviamente, apresentam efeitos colaterais. Como é que você tem visto esse hábito? Como que vocês têm feito a analgesia? Como é que você está vendo essa questão? Obviamente que a anestesia está de olho nessa conta. Só contar uma história sobre a analgesia. Dor. Né? A analgesia significa dor, a ausência de dor. Então, ou então as intervenções destinadas a abolir a dor. Mas dor é um fenômeno ou é uma experiência consciente. Uma pessoa que não tem consciência não tem dor. A dor exige um processamento cortical de informações chamadas nociceptivas, capazes de desencadear uma série de reflexos, que são a nocicepção. Então, nós temos muitas vezes a ideia de que o paciente está sob anestesia geral, mas ele está sentindo dor? Não, ele certamente não está sentindo dor, mas ele tem uma estimulação nociceptiva que precisa ser tratada. Aí os analgésicos e os opioides entram aí com muita força, né? Existe uma tendência clara, todos os que estudam o assunto, que é necessário reduzir, assim como era necessário reduzir o tempo de jejum, era necessário reduzir o volume administrado no intraoperatório, é necessário reduzir a um ótimo a administração de opioides. Um ótimo significa o mínimo necessário para produzir o efeito que você quer com o mínimo de efeito adverso. Então, o que se pretende é não reduzir a dor intraoperatória, porque o doente não tem consciência e não tem dor, mas reduzir a nocicepção. E o complicado é como você vai medir nocicepção em alguém que não tem... Medir nocicepção porque os pacientes e não têm consciência do que estão experimentando. Então, eu penso que, num futuro muito próximo, nós deveremos ter uma quantidade grande de informações, do ponto de vista monitorização, que nos permitam dizer se existe uma experiência nociceptiva ou não e quanto de opioides eu tenho que administrar. E aí reduzir todos esses efeitos adversos associados à administração desses fármacos. Luiz, me permite uma frase? Aqui, ó. É bem curtinho. No último congresso americano de urologia, que é o maior congresso do mundo, da especialidade, de passagem, o brasileiro é o terceiro em importância no mundo, mas um dos highlights, dos destaques, na seção de câncer de próstata, que é o segundo tumor que mais mata no homem depois de 50 anos,
foi que opioides, o uso indiscriminado de opioides, essa é a mensagem, mata mais do que câncer de próstata. O grupo de anestesistas que faz parte do protocolo aceito e que escreve os capítulos de analgesia, eles também têm a mesma opinião de opioid-free, opioides de nova geração que são metabolizados mais rápido, mas usar o mínimo possível de opioide. Talvez, professor Pompeu, uma das coisas que ainda não foi completamente mensurada, mas que talvez mate tanto quanto o opioide, seja fluidos cristalóides intravenosos. Eu tenho a impressão que isso também é uma causa de mortalidade perioperatória muito importante de uma maneira globalizada. Bom, eu então encerro essa reunião hoje, agradecendo o nosso palestrante, a presença de todos e os convidando para a tertúlia de março. A tertúlia de março se afigura ser extremamente interessante. Nós teremos Stefan Ujvari, que vai nos falar sobre vírus e a história da humanidade contada pelos vírus. É extremamente instigante o que nós ouviremos em março. E lembrando que em março, na tertúlia de março, nós celebraremos o 125º aniversário deste sodalício. Então, é uma data a não se perder. Muitíssimo obrigado.